céu. E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Fit com Farofa. Eu sou a Manu Borges e hoje eu vou falar sobre como que eu emagreci 20 quilos pós-gestação. Gente, claro, a gente não emagrece, né, 20 quilos de uma hora para outra. Porém, eu conheço muitas mães, muitas mulheres que têm dificuldade em relação a isso, né? E aí, saúde. E aí, meu marido passou. Tem dificuldade em relação a isso, então eu vou contar um pouquinho de como que foi minha trajetória. Eu vou até botar algumas imagens aqui para vocês, mas quando eu era adolescente, eu sempre fui uma menina muito magra. Magra mesmo, assim, sabe? Aquela menina mais alta da turma, magra pra caramba. Sempre fui esportista, sempre comi de tudo um pouco e tudo mais. Mas em relação a isso, eu nunca comi também muita besteira. Sempre fui mais de comer coisas saudáveis. Mas não tenho tendência a engordar. Beleza, ok. Sempre então fiquei naquela de corpo magro e tudo mais. E aí com o tempo eu fui querendo criar corpo, né? Então chega aquela fase da adolescência que a gente fala assim, caramba, tô muito magra, né? Quero criar um corpinho, ficar, né, um pouquinho mais tchutchuca. E aí eu continuava malhando, tudo mais, fiz capoeira, surfava, enfim. Aí quando eu comecei a entrar na academia pra realmente começar a modelar meu corpo. E eu adorei. Como eu sempre gostei de esportes, a academia foi uma coisa que também foi um algo a mais, né? Que me ajudou muito. E aí eu vi ali a possibilidade também de mudar o meu corpo. Porém, enfim, eu sempre tive altos e baixos, né? Então momentos que daí, eu acho que como todo mundo, tem momentos que de repente você tá mais empolgado pra malhar, tem momentos que não, enfim. E aí teve uma época, foi um pouquinho antes da pandemia, ali um pouquinho antes de 2020, que eu comecei a engordar. Eu acho que foi aquela fase que eu comecei a namorar o meu marido, a gente se conheceu, aí tem aquela coisa que a gente sai, né, pra jantar, sai pra almoçar, não sei o que e tal, e aí come de tudo um pouco. E essa questão fez com que realmente, e aí eu parei também de malhar, enfim, a gente tava naquela fase ali se curtindo. E aí foi aquela fase que eu dei uma engordada. Só que daí eu fiquei naquela situação, falei assim, ai gente, sabe esse efeito sanfona que você fala que é horrível? E eu dei um basta, eu disse, cara, eu tenho que fazer alguma coisa pra não ficar nessa assim, sabe? Tipo, uma hora vai, outra hora não vai, uma hora vai, outra hora não vai. Eu queria uma constância, eu queria realmente fazer alguma coisa que fosse sem ser com sacrifício, né? E fazer o negócio valer. Mas aí veio a pandemia, mas nessa época eu conheci a minha nutricionista, a Lara, que eu amo de paixão. Até hoje estou com ela, né, 5 anos após, estamos juntas ainda. E ela vem me auxiliando, né, nesse meio tempo. Gente, um parênteses, eu não estou dizendo aqui que você é obrigada a ter uma nutricionista, alguém para te auxiliar nesse período, né, para emagrecimento. Porém, eu te falo, é muito, muito, muito mais fácil, tá? A época que eu conheci também a Lara, inclusive, ela estava também mais no início da carreira dela, a gente trocou ideia e tudo mais. Eu me apaixonei também pela pessoa da Lara. E aí foi uma coisa muito mais fácil, porque ela entendeu tudo que eu precisava, ela entendeu as minhas necessidades, o meu momento, como é que eu vivia. E aí ela foi adaptando a minha dieta de acordo com isso, né? Com o que eu gosto de comer de repente uns sucrilhos, uma besteirinha ali. Na época eu bebia, bebida alcoólica também, então eu gostava de beber ali no final de semana. Então tudo de acordo com realmente, de uma forma que não se tornasse algo ruim a dieta, né? Porque a dieta tem que ser assim, você tem que fazer algo que seja fácil para você, que você consiga ter uma constância. De nada adianta você falar assim, eu vou começar a comer agora só alface e água para emagrecer, porque você não vai conseguir segurar isso por muito tempo. Então, até para fazer um adendo em relação a isso, teve um momento, na época que eu fui fazer umas fotos, ai, que chegou meu neném! Olha quem chegou aqui! Mas já acordou? Oi! Você já acordou, meu amor? Mas já? Continua aí com ele aqui. Então teve um momento, meu amorzinho, nossa, que coisa fofa. Teve um momento da minha vida também que eu tinha que fazer umas fotos, eu trabalhei como modelo já e tudo mais, atriz, enfim. E eu também estava nesse momento que eu tinha engordado muito. E aí eu precisava emagrecer rápido. Aí eu fiz na época a dieta da proteína. Gente, super funciona para uma coisa pontual ali, né? Porque a dieta da proteína você não pode fazer mais do que 15 dias a um mês no máximo, porque senão pode realmente é uma coisa muito pesada, né? Pode sobrecarregar os rins e tudo mais, enfim. Mas
em relação a isso, né, eu emagreci, acho que em um mês eu emagreci acho que 9 quilos. Porém, você não emagrece só gordura, você emagrece massa muscular, você perde água, enfim, tem um monte de coisa, né? E aí, tudo também tem que ser feito de uma forma saudável, né? Não pode ser 880. Então, eu sei que funciona pontualmente, mas é justamente isso, eu não ia conseguir manter isso durante muito tempo. E aí, dito e feito, né? Depois de um certo tempo, voltei a comer e tudo mais, né? E aí aconteceu o que aconteceu, que eu realmente tive uma fase também que engordei novamente. Eu nunca tive tendência a ser obesa, mas eu vou mostrar aqui nas fotos, nas imagens para vocês verem, né? Então, eu fiquei no momento ali que eu fiquei com um pezinho a mais, né? O meu peso ideal antes era ali 70 quilos, 72, né? Que eu tava bem slim. E aí, nesse momento, eu tava com acho que quase 80 quilos, sei lá, uma coisa assim. E aí eu comecei esse trabalho com ela, com a minha nutricionista, né? E a gente eu comecei a entender que comer também é uma coisa que também eu tinha que fazer não por conta das minhas emoções, né? Então, eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa e tudo mais, então às vezes eu descontava ali, ou bebendo, ou comendo, não sei o que e tal, e tudo demais. Então, sem ter parâmetros, né? E era aquela coisa que eu parecia que era um saco sem fundo. Então, eu tinha momentos e momentos. Então, com a nutricionista, acabou me ajudando, auxiliando eu a entender, né, que eu posso comer de tudo um pouco, porém de forma, né, equilibrada. Então, assim, não deixei de comer as coisas que eu gostava, não deixei de beber no final de semana, quando na época que eu bebia, enfim. Então, eu conseguia fazer aquilo e manter aquela dieta, né, comer o meu docinho e tudo mais, de forma realmente sustentável. Mas enfim, beleza, daí a gente foi passando e tudo mais, nesse momento, né, então eu fui mantendo com ela, daí a gente tava fazendo estratégias de ganhar massa magra, daí depois de emagrecer mais um pouquinho, enfim, então eu passei por diversos tipos, assim, de corpos, né, e aí o meu último momento, que foi, né, de engordar novamente, foi porque esse bebezinho que vocês viram agora há pouco, né, que é o Adam, que vocês já conhecem, ele foi o responsável pela minha mudança, minha última mudança corporal, né? Então, 9 meses ali, né, de crescimento dentro da minha barriga de um bebê enorme, que nasceu grandão. E, claro, a gente engorda, né? Eu mantive com ela também a dieta, mas assim, de uma forma adaptada para a gestação e tudo mais. Porém, cara, não tem como você controlar, né? São hormônios, é emoção e tudo mais, enfim. Então eu tinha momentos ali que eu falei, cara, quer saber? Dane-se, eu quero comer agora, tipo, um brigadeiro e comer isso agora, e comia. Então eu tinha picos ali de, né, dar um negócio. Daí às vezes a gente ia, vamos no rodízio, aí fazia isso, fazia aquilo. Então você acaba largando um pouco de mão, porque você, bem ou mal, você está grávida. Então você dá uma desculpinha, né? E aí, quanto menos você faz uma coisa, menos tendência você tem a fazer aquilo. Então, a dieta mesmo assim ficou um pouco de lado. Só que daí eu vi no final da gravidez que eu realmente estava começando a ter inchaço, que estava retenção, né? Sempre tive muita retenção de líquido. Então, eu não estava com sede na gravidez, então estava um pouco enjoada, tive um pouco de azia. Então, tudo isso contribuiu para que realmente eu não levasse 100% a sério a dieta, mas mesmo assim eu não largava totalmente. Eu tentava manter a maior parte do tempo, mas muitas vezes eu furei bastante. Bom, chegando à conclusão de que daí eu tive, né, o ADA e tudo mais, eu fiquei naquela situação, falei assim, cara, quero voltar a ter o meu corpo de antes, mas eu sei que eu vou ter meu corpo até melhor do que antes, porque meu quadril abriu, eu sempre tive o quadril um pouquinho mais estreito, sempre fui um pouco mais reta, assim, né, digamos, então eu criei um pouco mais de corpo, né, em relação a isso, e eu não via a gravidez como algo que fosse estragar o meu corpo, mas sim como alguma coisa que, né, meu corpo gerou um milagre ali. Então, eu fiquei super feliz com isso, mas eu fiquei naquela ansiedade. Eu falei assim, caramba, como é que vai ser para voltar com o meu corpo, né? Então, para quem aí é mãe, quem já foi mãe, enfim, eu acho que vai me entender. A gente se olha assim, e daí coloca uma roupa, a gente não se reconhece, né? A gente vê aquela barriga ali meio esquisita, o corpo fica meio, as pernas ficam murchas, parece que tudo murcho depois que a gente ganha o bebê, né? A perna, a bunda, tudo. E aí a barriga fica grande, meio flácida, a gente fica estranho. A gente se sente estranha, né? E aí nesse momento eu falei assim, caramba, eu quero realmente, né, voltar melhor, mas sem aquela cobrança absurda. E como eu consegui, né, consigo amamentar o Adam, eu com a Lara a gente fez uma estratégia para eu ter uma dieta ali, que também não podia ser com baixa caloria demais, porque eu realmente estava amamentando, então eu precisava produzir calorias, né, para ter calorias ali suficientes para produzir o meu leite.
Então, essa minha dieta também foi adaptada para todos os momentos, né? Gravidez, pós-parto, amamentação, enfim. E eu sabia que isso ia levar um tempo, porque se você emagrece rápido demais, a tendência que existe é de você realmente ficar flácida. Porque você daí tá perdendo massa muscular junto e tudo mais, além da gordura, né? E o que você quer realmente perder. Você perde coisas que você não deveria perder, né? Então, por isso que o processo de emagrecimento tem que ser lento e contínuo. Eu não sei se eu cheguei a comentar, então, na gravidez eu engordei 20 quilos. 20 quilos, eu não imaginava. Eu pensei assim, eu vou engordar 10, vou engordar, sei lá, no máximo 15. E aí quando eu vi, eu tava 20 quilos a mais. Então imagina, eu de 73 quilos, eu fui pra 93, né? Enfim, aquilo me assustou. Falei, cara, eu tô quase chegando no 100, né? Mas tudo bem, foi tudo controlado, não tive hipertensão, não tive nada, nenhum problema desse na gravidez, muito pelo contrário, minha gravidez foi muito saudável, eu continuei malhando, tá? E, gente, isso é um ponto primordial, assim, ó, não parei sempre, totalmente, eu malhei até a véspera do meu parto, que foi cesárea, então eu malhei até o último momento mesmo, e eu voltei a malhar claro que quando você passa por uma cirurgia você demora um pouquinho mais, né? Mas após 40 dias, né, eu pude voltar a malhar, mas claro, com restrições, né, malhando um pouquinho mais devagar, assim, não podia fazer abdominal, não podia fazer exercícios muito pesados, né, até por conta de recuperação de uma cirurgia, principalmente. Então eu fui adaptando aquilo com o tempo, né, então eu falei, cara, eu sei que eu tenho que ter essa paciência, porque se eu quiser fazer as coisas correndo, aqui a gente começa a se comparar, né? Porque a Virgínia, não sei o que, ficou com o corpo perfeito, tá, bababá. Gente, só que assim, a Virgínia tem 25 anos. A Virgínia é milionária, né? Então, a Virgínia tem outra vida. Eu voltei a trabalhar em casa, depois voltei a trabalhar na rua, então, enfim, tenho 41 anos, a minha realidade é totalmente diferente. Então, se a gente começa a se comparar com outras mulheres, outras pessoas, a gente vai se frustrar, né? Aí você vai pensar, mas fulana ali voltou o corpo com tanto tempo, mas gente, sabe, qual que é a realidade dela? Qual que é o metabolismo dela? Qual que é a vida dela, né? Então, tudo tem um porquê. Então, a gente tem que se basear na nossa história, em nós mesmos, né? Nós mesmas, como é que a gente deve lidar com aquilo. Então, assim, no primeiro momento, quando eu tive o Adam, eu emagreci no primeiro mês 10 quilos. Só que, claro, gente, a gente perde muito líquido ali, né? A gente perde, o bebê que nasceu, a placenta, são os líquidos todos que a gente tava no corpo, aquela retenção toda. Então, assim, 10 quilos foram, né? Foram já por água abaixo. Porém, eu já estava fazendo uma readaptação ali alimentar, né? Cuidando da minha alimentação da melhor forma possível e já sabendo que eu ia voltar, né, a malhar em pouco tempo. Voltei a malhar, gente. Eu não tava malhando todo dia, não tava malhando com constância, não tava fazendo minha dieta com constância, assim, mas eu tava fazendo mais do que não fazendo. Eu falei assim, gente, por mais que eu vá fazer um dia na semana, eu vou fazer, sabe? Eu não desistia, eu não pegava, agora que eu tô assim, então deixa. Não, muito pelo contrário, eu falei, eu vou devagar e sempre, devagar e sempre, devagar e sempre. E eu posso dizer que agora, por exemplo, o Adam acabou de fazer 10 meses. 10 meses pós-parto, eu ainda não tô no corpo que eu quero, ideal, digamos assim, né? Do corpo que eu já tive no meu auge. Mas eu ainda tô numa dieta baseada também, porque eu ainda amamento. A gente vai fazer uma readaptação aí pro próximo mês, para ver como é que vai ser, porque o Adam já tem introdução alimentar, já tá comendo bastante, não tá precisando mais mamar tanto, né? Então, a gente já vai conseguir adaptar. Mas eu falei assim, gente, a minha prioridade nesse momento é ele. É o Adam, é a saúde dele, é isso que eu quero. E priorizar principalmente, gente, a sua saúde. Você pensar assim, que agora, por exemplo, principalmente para você que é mãe, ou de repente você que está grávida, está vendo esse vídeo, pensar que você tem que estar bem pro seu filho. É a saúde sua pro seu filho. Porque, gente, quando a gente malha, a gente come bem, a gente se cuida, a gente consegue cuidar melhor dele, sabe? A gente consegue ter mais disposição. O sono que é interrompido, né, nas várias madrugadas, a gente acaba tendo a gente uma força muito maior, assim, nossa, e que realmente é consequência dessa disciplina que a gente tem, né? Então, eu sempre tive consciência absoluta disso. Eu falei assim, gente, eu não vou largar de vez a minha dieta, o meu treino e tudo mais. E hoje em dia eu posso dizer, desde quando eu tive o Adam, né, eu voltei a malhar depois na academia, mas por pouquíssimo tempo, e eu tenho malhado mais em casa porque eu tô sentindo realmente mais facilidade, né?
de malhar em casa, na parte da manhã, quando ele tá na sonequinha ali, antes de eu levar ele pra creche. E eu malhando em casa, gente, eu tô tendo resultados, eu sempre malhei em casa, até na época da pandemia tive resultados absurdos. Então você consegue ter muito resultado malhando em casa, sim, tá? Inclusive eu sempre falo, daí eu já tenho até aqui no canal, vocês vão ver vídeo dos meus treinos, né, que eu posto aqui de uma plataforma que eu faço, que é da São Miguelito, que tem treino para casa, para academia, tem treino de HIIT, tem treino para você fazer corrida, tem treino para você fazer escada, tem treino para você fazer aeróbico em qualquer lugar, enfim, musculação para quem quer ganhar massa magra, musculação para quem quer emagrecer, então de tudo um pouco dentro dessa plataforma. Então você pode se adaptar ali, fazer os exercícios dentro de casa mesmo, faz primeiro com peso corporal, depois vai comprando algum equipamento, né? E aí, porque eu sei que nesse momento que você tá com um filho pequeno, às vezes não sei como é que é a tua rede de apoio, é mais fácil você malhar quando você tá com, né, em casa com ele ali, de repente entre um treino e outro vai brincando com ele, usa o seu bebê de peso corporal, né, de peso para você poder realmente intensificar os seus treinos. Então assim, só não fica parada, né? Então tem muita gente que fala, ai, mas eu engordei demais na gravidez e nunca mais voltei a ter o meu corpo e tudo mais, nunca mais voltei a ser o que eu era antes. E aí as pessoas acham, esperam, né, por um milagre, que as coisas realmente mudem do nada, né, enfim. E fala que o filho estraga o corpo e não sei o que. Gente, assim, você passou por 9 meses de transformação no seu corpo. Você quer mais o quê? Você quer que seu corpo mude da noite pro dia? Não. Então é um processo, né, lento e contínuo. Então, eu agora com 10 meses, né, de pós-parto, eu sei que eu tô ali já bem próximo do que eu quero. Não estou me cobrando 100% disso, eu acho que o principal é a gente não ficar se cobrando em relação à estética, mas sim em relação à saúde e bem-estar, né? Então esse é o ponto-chave, esse é o ponto principal de tudo isso. Então é isso que eu quis passar aqui para vocês nesse vídeo, né? Eu acho que nada na vida que seja radical demais é legal. Se você não tem condições de você, de repente, contratar uma nutricionista e tudo mais, o que até na época eu fiz? Eu procurei na internet, eu achei a Lara estava também no início, né, também da carreira dela, então na época assim, foi mais tranquilo para também eu poder pagar. Então assim, de repente você fala, mas eu só vou ter resultado com um nutricionista tal, sabe? Procura de repente alguém ali, uma estudante, alguma pessoa que esteja começando na carreira, tenta fazer uma parceria, se baseie de repente em coisas assim, né, em comer comidas mais naturais, beber bastante água, tentar descansar o quanto você puder, enfim. E agora também na plataforma, né, tem nessa de treinos que eu faço, tem os projetos que acontecem e tem dietas também para quem quer perder peso, né, perder gordura, e para quem quer ganhar massa magra. Então são dietas mais genéricas, mas que ajudam bastante para você se basear ali e fazer alguma coisa, né, para dar um start, né, um up ali, de repente, no teu corpo, dar aquele impacto, né. Então, gente, assim, a internet tá aí, você consegue procurar bastante coisa, se informar, né, então você sabe que o básico bem feito dá resultado, só que eu digo por experiência própria, a partir do momento que eu tava com uma nutricionista, o que aconteceu? Eu não queria decepcionar ela, digamos assim, eu queria mostrar que eu tava tendo resultado, e aí eu me cobrava mais de manter a dieta, né? Me cobro mais também de manter a dieta, de fazer o negócio acontecer e tudo mais. E é uma constante, isso, uma coisa puxa a outra. Daí quando você vê, você realmente está fazendo aquilo também por você, porque você sabe o resultado que você vai ter, você sabe como que você vai se sentir e tudo vale a pena. Então, assim, de pouquinho em pouquinho, vai indo lá, vai fazendo. Se você não puder fazer exercício em casa por conta de alguma restrição, dá uma caminhada, faz alguma coisa, né? Faz uns polichinelos, faz uns 10 minutinhos por dia, depois aumenta para 20, aumenta para 30 e assim consecutivamente. Então você tem muita coisa hoje em dia nas suas mãos aí que você pode utilizar para se basear em informações, para você não ficar parada, para você ter saúde e pensar que você está fazendo isso, né? Não só por você, mas pelas pessoas que você ama, pelo seu filho, se você for mãe, como eu falo, né? Porque esse canal aqui também eu mostro muito, eu quero mostrar muito esse meu lado da maternidade, do dia a dia, de como fazer, inspirar vocês, ajudar vocês no que for preciso, no que eu puder, tá bom? Então é basicamente isso, assim, gente, não tem muito segredo, acho que essa é a minha história, né, em relação a tudo isso.
Coloca aqui nos comentários, aqui embaixo, o que você achou, qual que é a dificuldade que você está passando, de que forma, de repente, eu posso te dar alguma dica em como que eu posso te ajudar, tá bom? Então, espero que vocês gostem, botem dicas aí para os próximos vídeos, o que a gente pode fazer aí também, o que eu posso fazer para poder trazer mais informação para vocês e incentivar vocês cada vez mais a terem uma vida saudável, tá bom? Então é isso, gente. Beijos, fiquem com Deus e até a próxima.